Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um atendimento que a gente fez há um tempo atrás, de caça ao vazamento, tá bom? Nós trocamos o compressor de uma geladeira e na troca do compressor a gente não percebeu falta de gás, tá? Inclusive tinha gás. Só que trocamos o compressor e passado algum tempo o cliente nos chamou dizendo que a geladeira parou, a gente voltou e não tinha 1 grama de gás. Procurei, será que foi alguma solda que a gente deixou vazando? Não era, e a gente foi caçar esse vazamento. Utilizamos nitrogênio. No processo eu fiz uma coisa que eu não faço mais, vou mostrar para você daqui a pouco. O que eu fiz que eu não faço mais, já vou deixar até a dica para vocês. Legal? Vou dar uma pista do que foi que eu fiz para ver se alguém adivinha antes de eu falar. Se alguém acerta. Adivinhar não, porque o técnico ele não adivinha. O técnico vai lá e crava. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês. Só a primeira cena, não vou nem soltar o vídeo. Ó, essa é a primeira cena do vídeo. Aí a gente já pressurizou a linha de sucção para procurar o vazamento. Vê se você consegue identificar. Eu pressurizei com nitrogênio. Vê se só com essa cena você já consegue identificar qual foi meu erro. Conseguiu? Deixa nos comentários. Se você ainda não percebeu qual foi meu erro, daqui a pouco eu falo. Beleza? Pois é, eu erro também. Mas antes, vamos falar dos parceiros aqui do canal. A Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Tem uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não falar do Facilita Técnico, aquele que eu tenho dito, o melhor aplicativo para celular, para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, códigos de erro, manuais de serviço, informações sobre compressores, régua de gases, que mais? Cálculo para resistência de sensores. É muita coisa. É o seguinte... Você baixa gratuito, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Depois disso, se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na palma da sua mão. Certo? Então faz o seguinte, descomplica, usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, certo? A Elite, ela é uma marca que pertence à Samatec. Você entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas e lá você dá uma olhada. Cara, eu tenho certeza que você vai ficar encantado, certo? Aquela ferramenta que faltou no último serviço, que te deu um trabalhão, com essa ferramenta teria sido muito mais fácil. Beleza? Site da Samatec, aba de ferramentas, entra lá. Beleza? E agora, então, finalmente, depois dessa conversa toda, vamos ao nosso atendimento. Vamos achar esse vazamento onde estava. Beleza? Ok. Deixa eu soltar, prontinho. Dá uma olhada só. Quase 180 PSI. Presta atenção nessa informação, porque aí é que está o erro, beleza? A gente está procurando vazamento em uma geladeira. Então, nós trocamos o compressor, passou um tempo, vazou o gás. Interessante que quando a gente trocou, tinha gás. Beleza? Ó, passou alguns minutos, a gente pressurizou, passou alguns minutos, ó como caiu. Como é legal quando você pressuriza e cai rápido desse jeito. Tem vezes que você vai pressurizar e você tem que esperar, às vezes, 24 horas para você perceber
quando cai a pressão. Nesse caso aí foi muito fácil. Já teve caso em que a gente deixou lá o Manifold instalado para voltar no dia seguinte para ver se havia caído ou não. Certo? Então, nesse caso, caiu muito rápido e a gente já descobriu. Agora, vem cá. Você já descobriu qual foi o erro que eu cometi ali naquela primeira cena? Deixa eu explicar para vocês qual foi o erro. Deixa eu só voltar para você ver de novo. Quase 180 PSI. O erro foi esse aqui. Deixa eu voltar aqui com a minha tela principal para explicar que erro foi esse. Você nunca deve pressurizar tanto assim, principalmente a linha de baixa da sua geladeira, certo? Porque ali eu pressurizei tubo de sucção e pressurizei também o evaporador. Qual é o risco de eu colocar tanta pressão no evaporador? Já aconteceu, tá certo? Já aconteceu com alunos meus, certo? Não porque eu ensinei errado, porque eu já ensino certo já faz um bom tempo. É que esse atendimento aí é antigo, correto? Então, o erro, quando você coloca muita pressão, principalmente na linha de baixa, na linha de alta nem tanto, ela aguenta mais pressão, certo? Linha de alta pressão, condensador, tubo de orvalho, eles aguentam mais pressão, mas o evaporador, ele não aguenta tanta pressão, certo? Ele pode deformar. Outro dia um aluno meu me mandou a foto de um evaporador, uma placa fria que ficou toda contorcida por causa de excesso de pressão. Eu já vi um caso de sabe essas geladeiras que tem um congeladorzinho retangular? Aquelas de uma porta só? Pois é, ele ficou redondo de tanta pressão que o técnico colocou na linha de baixa. Então, evita colocar tanta pressão. Ali, 120 PSI para começar, né, a procurar vazamento, já está ótimo, tá? Se você não achar com 120, dificilmente você vai achar com mais. Muito pelo contrário, às vezes o evaporador nem tem vazamento e de tanta pressão que você coloca, às vezes aquelas juntas que ele tem ali, né, no alumínio, do evaporador, pode começar a vazar. Então, menos pressão, no máximo 120 PSI, está ok, tá bom? 100 PSI, começa com 100. Se você achar que não dá 120, mas não passa disso, você pode estragar o evaporador, as partes de alumínio, certo? Pode deformar. Vamos lá? Vamos recomeçar aqui, deixa eu adiantar um pouquinho. Então, deixa eu adiantar mais, pronto. Ó, caiu. Então a gente já descobriu aonde é. Deixa eu mostrar para vocês. Certo? Ó, a gente descobriu que o problema estava no tubo de sucção, tá bom? Como é que eu sei que era o tubo de sucção? Você tem que pressurizar. Hoje em dia, eu também não uso mais essa técnica. Quer ver só qual é a técnica que eu uso? Prontinho, eu dei uma pausada que eu fui pegar o meu Manifold. Esse é meu Manifold especial, deixa eu mostrar para vocês. É o Manifold especial de caçar vazamentos. Vou mostrar para vocês na tela maior. Dá uma olhada. Ó. Qual a diferença dele para os outros? Então, naquele atendimento, eu estava usando o Manifold antigo, que eu usava antigamente. Depois, me deu um start, um estalo, certo? Deu fazer diferente. Eu montei um Manifold especial, certo? Com 2 manômetros de baixa pressão, certo? E os dois iguais. E eu coloquei eles, deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui. Dá uma olhada só aonde, aqui, ó. Tá vendo aqui? 120 PSI. E esse outro é igualzinho também, 120 PSI. Certo? Aquele que eu estava mostrando para vocês era de 180. Então, com esse, nem corre o risco de eu colocar tanta pressão. Eu vou colocar menos pressão, certo? Porque ele também é só de 120 PSI. Tocou aqui, eu interrompi, tá? A gravação, voltei agora. Deixa eu te explicar como é que eu uso hoje. Não é a mesma técnica que eu usei naquela época.
Hoje eu uso uma técnica diferente, na minha opinião, mais eficiente para encontrar vazamento. Então já mostrei para você o meu Manifold e agora como é que eu ligo ele, como é que eu conecto ele no sistema para encontrar vazamento. Primeira coisa que eu faço, eu corto o capilar mais ou menos a 2 dedos do filtro, certo? Mais ou menos 2 dedos do filtro, eu vou lá e corto o capilar, certo? E aí, eu soldo as 2 pontas que eu cortei, entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou soltar agora o tubo de sucção, vou tirar ele do compressor, e vou soltar também o tubo de descarga, certo? O que eu fiz? Eu separei a linha de baixa pressão, que é sucção, evaporador e capilar, da linha de alta pressão, condensador e tubo de orvalho, certo? Separei os dois. Quando eu soldei o capilar e soltei os tubos, eles estão agora separados. E aí, o que eu faço hoje? Tá bom? Uma técnica bem legal para você aprender. Ó, então eu pego o meu Manifold, não sei se eu coloco aqui ou aqui. Aqui eu acho que fica melhor. Eu pego o meu Manifold, certo? E esse lado aqui, azul, certo? Normalmente a mangueira é azul. Eu vou colocar com engate rápido ou uma válvula Schrader, certo? Eu prefiro engate rápido porque você não precisa soldar, certo? Mas dá para soldar uma válvula Schrader que vai dar mais trabalho. Eu coloco essa mangueira azul no tubo de sucção, correto? E eu pego esse lado aqui vermelho, essa mangueira vermelha, e eu vou conectar ele no tubo de descarga que a gente tirou do compressor, através de um engate rápido ou uma válvula Schrader, certo? Deu para entender até aí? Ok. E através dessa mangueira do meio, amarela, ó, do meio, certo? Esse daqui eu vou conectar no nosso nitrogênio, certo? Conecto no nitrogênio. E aí eu abro os 2 registros e abro o nitrogênio e coloco pressão, certo? Por isso que o nitrogênio é melhor do que qualquer outra situação, porque o nitrogênio ele vem com um regulador que você consegue controlar a pressão que você vai colocar. Tem gente que usa um compressor, nunca faça isso, o compressor mais estraga, mais atrapalha do que ajuda, porque ele vai contaminar o sistema. E tem gente que usa um tipo de gás, por exemplo, o R410. Se você for usar gás, tem muito cuidado para não entrar pressão demais, certo? Vai controlando ali no registro para não entrar pressão demais, tá? Ele é meio violento, certo? Controla para ficar ali abaixo dos 120 PSI, certo? Essa mangueira aqui. O que vai acontecer? Você fecha e estabiliza, espera estabilizar a pressão aqui e aqui. Vai ficar exatamente com a mesma pressão, porque o nitrogênio está entrando por aqui pelo meio e está distribuindo por aqui e por aqui. Linha de baixa e linha de alta. Vai ficar igualzinho, os 2 ponteiros vão ficar estabilizados na mesma pressão. Aguarda um pouco para estabilizar. Quando estabilizar, você fecha os 2 registros. E aí pronto, você pode inclusive desconectar a sua mangueira que estava no nitrogênio, correto? E aí o que vai acontecer? Você sabe, você tem consciência que um dos lados está com vazamento. Porque é muito comum, quando você pressuriza um sistema para procurar vazamento, o ponteiro pode subir e pode baixar. Mas como assim, subir ou baixar? Pois é, a própria temperatura do ambiente, ela influencia na pressão do equipamento, certo? Então, se tiver um dia mais quente, o ponteiro costuma subir. Se tiver um dia mais frio, o ponteiro cai. Então, de vez em quando, um aluno fala para mim, olha, deixei a noite toda lá pressurizado e o ponteiro caiu. Caiu por quê? Porque tem vazamento ou caiu porque diferença da temperatura? Aí é que tá, não tem como saber. Certo? Às vezes cai um pouquinho só e você não sabe se é por causa da temperatura ou se é por causa de vazamento. Quando você pressuriza as 2 linhas,
você não cai nesse erro, porque se for por causa de diferença de temperatura, os dois ponteiros vão cair ou vão subir por igual, entendeu? Porque eles estão com a mesma pressão e eles têm a mesma influência da temperatura do ambiente. Porém, se for por causa de vazamento, um deles vai cair mais que o outro. Então, digamos que você deixou com 100 PSI. No outro dia, um caiu para 95 e outro caiu para 80. Aquele que caiu para 80 é onde está o vazamento. Deu para entender? Porque houve-se uma queda por causa da diferença de temperatura, então a pressão caiu devido à diferença de temperatura. Porém, o que caiu mais é justamente onde tem vazamento, porque senão eles teriam caído por igual. Deu para entender? Olha, se eu fosse você, eu dava um jeito. Sai barato, tá bom? Baratinho, você compra separado. Eu peguei um Manifold novinho que eu tinha aí, inclusive está até guardado. E eu troquei os dois. Eu troquei os dois porque eu queria os dois do mesmo modelo, da mesma marca, para ter os parâmetros tudo igual, e queria os dois com 120 PSI de máxima. Excelente solução para encontrar vazamento. Pelo menos, se você não encontra o vazamento, pelo menos se você sabe, está na linha de alta ou de baixa. Beleza? Cara, isso daí, se isso não vale o seu like, se isso não vale a inscrição no canal, eu não sei o que vale. Beleza? Bom, deixa eu só levantar minha cadeira. Eu vou falando, minha cadeira vai baixando, daqui a pouco eu tô aqui. Deixa eu acertar aqui, só um segundo. Prontinho, bem melhor agora. Vamos continuar com o vídeo? Beleza? Agora eu vou deixar soltar, tá? Para não ficar tão longo esse vídeo. Vou soltar, vamos lá. Ok? Eu já descobri no caso aí, utilizando a técnica com um Manifold só. Se eu tivesse usado com 2 Manifolds, teria sido muito mais rápido e fácil. Mas beleza, eu dei tanta sorte que eu já testei primeiro a sucção e o ponteiro já despencou na sucção. Então vamos lá, eu vou tirar o tubo de sucção, vou tirar o capilar e vou tirar o evaporador para testar tudo. Fique atento que ó, é uma aula isso daqui. Vamos lá. Mostra onde vai cortar. Vou deixar rolar agora para ficar o mais... Legal. Ó, vou cortar o capilar ali. Vou cortar também tubo de sucção, prontinho. Olha aí, ó, coloquei 180, não deveria ter colocado, é o erro que eu falei. Usei o engate rápido, ó, o evaporador, coloquei dentro da pia com água para ver se a gente encontra vazamento. Não deu vazamento nenhum. É muito raro ter vazamento no evaporador. Muito raro. Normalmente eu nem testo o evaporador, eu já risco logo tubo de sucção. Aí o que eu estou fazendo? Aí é o tubo de sucção que eu retirei também. Eu estou selando de um dos lados, certo? Do tubo de sucção. Eu sei que o vazamento está aí, ou no tubo de sucção, ou no capilar. Isso. Então eu vou testar os dois. Então eu já selei o lado do tubo de sucção e estou colocando engate rápido. Nessa época eu não tinha 2 engate rápido. Hoje eu tenho 2. Hoje eu sou parceiro inclusive da Elite. Tá certo? Hoje eu tenho 2. Nessa época eu só tinha 1. Então eu coloquei uma válvula T-Rider no capilar e o engate rápido no tubo de sucção. E agora eu estou selando a outra ponta do capilar. Eu já selei a ponta do tubo de sucção. E agora a gente vai testar, ok? Nitrogênio. Estou até curioso, faz tanto tempo que eu gravei que eu não tenho nem certeza de onde que eu estou testando. Ah, eu estou testando o tubo de sucção. Eu nem vou testar o capilar, porque ó, já encontrei. Na hora que eu dei pressão, já estourou o tubo de sucção ali, ó. Tava difícil de achar porque o tubo de sucção estava esticado. Na hora em que eu enrolei ele, que eu ia por dentro da água, ó, aí ele acabou de estourar de uma vez. Não estava desse jeito, tá bom? Senão eu teria encontrado com facilidade. Mas na hora que eu dobrei ele estourou. Dá uma olhada só. Ele deteriorou, tá bom? Agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer a troca do tubo de sucção e do tubo capilar, tá? Não vou colocar o tubo capilar velho, nem o de sucção. Nesse caso aí, ó, a gente tem a vantagem. Dá uma olhada, era uma geladeira Brastemp antiga. Nessa época eles ainda não usavam
aquela união locking nos evaporadores. Era soldado, dá uma olhada só. Certo? E já vinha com tubo de cobre. Ó, tentei tirar o capilar, mas ficou um pedaço lá. Tem que tirar mais um pedaço. Então eu vou colocar um tubo de sucção novo, certo? De cobre. E vou colocar um capilar novo também. Não vale a pena você ter todo esse trabalho e arriscar colocar o capilar velho. De repente o bicho já tá meio entupido, meio obstruído. Vamos colocar tudo zerado, novinho, prontinho. Tirei. Ah, e sempre que você for retirar dessa forma, deixa o mais longo possível o tubo de cobre para não afetar ali a união com o alumínio. Beleza? Vai lá. Ó, isso daí que estou fazendo é aquele velho beliscão. Certo? A técnica do beliscão. Tem que ser muito bem feito esse beliscão para não entrar solda e obstruir, né? Quando você estiver fazendo a solda. E outra coisa, aproveita para empurrar esse capilar lá embaixo, tá bom? Para não dar sopa pro azar. Legal, ó. Vamos utilizar para essa primeira solda do capilar o Turbo 790. De vez em quando a gente faz serviços com esse maçarico aqui. Inclusive todas essas ferramentas, desde o engate rápido, cilindro de nitrogênio, os maçaricos, tudo eu deixo na descrição. Eu tenho uma lista de ferramentas que eu atualizo todo mês. Então, se você estiver precisando de ferramenta, qualquer ferramenta para refrigeração, certamente você vai encontrar nessa lista. Todos os meses eu pesquiso, encontro o melhor preço, o melhor custo-benefício. Dá uma olhada aí. Vou fazer essa outra solda utilizando o Turbo Tosh. Legal? Você vai dando uma aquecida. Aí tá meio complicado porque a gente está fazendo no quintal do cliente. E não dá para enxergar muito bem se ele tá em brasa, ó. Tá vendo? Você não percebe se tá em brasa ou não. Então ele vai tocando ali. A outra coisa, ó, a gente usou uma união. Então ali era um tubo de 5,16 e a gente usou uma união de 3/8. Por que a gente fez dessa forma? Para não estrangular o tubo. Entendeu? Então eu sempre gosto de colocar uma união externa para não estrangular o tubo e não mexer com o desempenho da geladeira. Prontinho. Feito o serviço. Deixa eu só pausar aqui, a gente já vai montar. Deixa eu falar mais um negócio para vocês. Bom, fazer meu jabá. Afinal de contas, o Portal Refrigeração, além do canal no YouTube, a gente tem um curso também de refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, certo? Comigo, eu sou professor, eu sou instrutor, apoio via WhatsApp, direto comigo, você fala comigo, eu vou tirar suas dúvidas, certo? Que mais? Grupo de WhatsApp, certificado no final. Ah, mas eu não sei nada. Não precisa saber nada, porque a gente começa do zero, zero absoluto, e aí vai evoluindo até você se transformar num técnico de primeira linha, certo? Ah, eu já estou no ramo, tal, mas estou com dificuldade. Ou então, eu quero aprender tecnologia inverter. Então vem também, que tem um módulo de tecnologia inverter no curso de refrigeração, certo? Cara, tá esperando o quê para dar aquela virada de chave na sua vida profissional? O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido, certo? E de quebra, ganha aí a minha amizade. A gente vai estar sempre junto aí, ajudando no que for possível para você se desenvolver e se tornar um técnico de primeira grandeza. Valeu! Vamos terminar o nosso vídeo? Ver como é que ficou esse serviço? Bom. Deixa eu pausar aqui só. De vez em quando o pessoal me pergunta o que é isso? Parece um filtro, é um botijãozinho de alumínio. Algumas geladeiras têm esse aparato aqui. Isso daí é para terminar de evaporar e para reter. Se tiver ainda algum líquido que não evaporou no processo dentro do evaporador, para ele evaporar e ficar aí, certo? Ele fica reservado aí e voltar só vapor
pro compressor, tá certo? É muito bom, inclusive é muito difícil uma geladeira que tem esse aparato aqui, esse botijãozinho, ele dá retorno de líquido, só se realmente você exagerar demais para dar retorno de líquido. Tá bom? Vamos ver como é que ficou? Ó, soldinha, ficou uma beleza, isso, tudo ótimo, ok, já montado, certinho, só fazer agora o vácuo, trocar o filtro, é lógico, pelo amor de Deus, trocamos o capilar, trocamos sucção, troca o filtro também, faz o vácuo, certo? E injeta o gás e sai pro abraço, tá bom? Mais um cliente satisfeito. Cara, valeu ou não valeu o like? Se inscrever no canal, ativar as notificações. Conto com você, legal? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus.